Bom, pessoal, vamos então aqui iniciar nossa EBD, estudar hoje a última parte do primeiro capítulo de Isaías. A gente vê nesse texto a visão de Isaías e nesse ponto especificamente a gente vai ver o julgamento de Deus sobre uma nação que se esqueceu do Senhor. Então vamos analisar esse texto e ver o que ele tem de ensinamento para nós, mesmo hoje nos nossos dias. Vamos então fazer uma oração antes de começarmos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esses dias, Senhor, por termos a liberdade de ler e estudar a Tua Palavra, Senhor. Dê-nos, Senhor, o entendimento necessário, Senhor, e mostre-nos, Senhor, o que Tua Palavra quer dizer aos nossos corações, Senhor. Que não caiamos, Senhor, nos mesmos erros dos judeus, Senhor, possamos sempre nos lembrar de Ti, Senhor, e priorizar, Senhor, um relacionamento contigo, ó Pai. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo. Então a gente vai ver aqui no texto de Isaías, a gente vai estudar hoje do capítulo 1, dos versos 21 até o 31. E dá para separar em 3 pontos esses versículos. Eu não vou ler eles todos em sequência para depois repetir, vou ler cada pedaço. Então, o primeiro ponto que a gente vê são consequências da apostasia. Vamos ler então Isaías 1, de 21 a 23. Veja como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Certo, então aqui ele está mostrando o que Jerusalém se tornou. Era uma cidade antes valorizada, uma cidade temente a Deus. E tornou-se isso, tornou o que ele diz aqui que é a escória, né? Ela tornou-se pecaminosa, abandonou os valores morais, né? Quando ele diz ali, se tornou prostituta. Então, a cidade tornou-se pecaminosa, abandonou seus valores morais em troca de pouco, como uma prostituta, simplesmente por ganância. Então, onde antes dominava a justiça, está cheio de assassinos, está cheio de malfeitores, cheio de pessoas que odeiam a justiça, certo? E antes, e ele coloca aqui, né, no verso 22, sua prata tornou-se escória. Então, o que era de mais valioso virou só restos, né? Seu licor ficou aguado, da mesma forma. Então, coisas que eram muito valiosas para eles, no caso a prata, no processo de purificação da prata, sobra um restolho, sobra alguns resíduos. Esses resíduos são, então, chamados de escória. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Antes, Jerusalém era o que havia de mais puro. Jerusalém, então, se tornou somente o resto, somente a escória. Certo? Só esses resíduos. Então, algo que era antes um motivo de orgulho é completamente desprezível. Né? E ele fala, seus líderes são corruptos, governam em benefício próprio, não defendem os direitos daqueles que mais precisam. Né? Isso é tudo resultado de uma apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Né? Jerusalém, então, demonstra que seus líderes, a própria nação, abandonou a fé. Jerusalém não acolhe mais, não adora mais o Deus de Israel. Então, a nação escolhida por Deus abandonou e somente levou à ruína. Certo? Então, nessa primeira parte, ele pontua quais são os pecados de Israel, o que ela se tornou. E, em sequência, ele vai falar, então, sobre o julgamento de Israel. Qual seria esse julgamento? Vamos ler lá nos versos de 24 a 28. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso Deus de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado,
os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Então o Senhor anuncia o seu julgamento, né? E a gente vê uma certa dualidade ali nos versos 24 e 25. Derramarei minha ira sobre os meus adversários, e depois voltarei minha ira contra você. E aí, como é que ficou? A ira era sobre os inimigos? Era sobre mim? O que é que está acontecendo? A ira, então, que ele se refere aqui, que será despejada sobre os inimigos do Senhor, são os inimigos que surgiram dessa apostasia que a gente falou anteriormente. Então, ele vai remover essa impureza, aquela escória que cita anteriormente, para recolocar ali seus juízes e tornar a cidade, então, trazer a cidade de volta à sua retidão. Então, o inimigo está ali dentro da própria Jerusalém. E aí ele fala que a Sião será redimida. Os rebeldes e pecadores serão destruídos. E os que abandonaram o Senhor perecerão. Então, o julgamento do Senhor nessa parte não é simplesmente uma condenação. Enfim, é uma condenação, mas não é simplesmente destrutível. Ele vem como um fogo, mas esse fogo tem um princípio, esse fogo tem uma ideia de transformação, certo? Então, eu citei anteriormente a questão do metal, né? Da purificação do metal, da prata, né? Como eu falei. E a ideia é a mesma, ou seja, ele vai purificar como quem purifica a prata. Então, ele vai deixar somente o que é puro e toda aquela impureza vai ser descartada. O que é impureza? É a escória que ele está falando no texto, né? É a própria impureza do metal. Então, é assim também a purificação do Senhor. Ele ficará apenas com o que é puro e as impurezas serão descartadas. Certo? Essa é a forma de julgamento que é mostrada aqui no livro de Isaías. E, no final, nós vemos então a condenação à rebeldia. Versos 29 a 31. Vamos ler o texto. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o terebinto cujas folhas estão caindo, como jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Certo. Esse texto é um pouco mais complexo, porque ele fala aí de jardins, de árvore, enfim, que jardins e árvores são essas? Então, essa apostasia dos israelitas levou diretamente para a idolatria. Abandonar a Deus sempre vai levar a uma adoração de outros deuses, né? Seja adoração à natureza, aos animais, seja adoração a si próprio, o próprio homem, seu próprio egoísmo, ou adoração a imagens e a dinheiro. Quando você está sem Deus, quando você se livra de Deus, muitos por aí que são ateus falam, não adoro nada, eu só quero seguir minha vida. Mas sim, você adora o seu próprio egoísmo, você adora a si mesmo, você dá prioridade a causas como se isso fosse um Deus, de alguma forma. Então, se rebelar contra Deus, se apostatar, vai te levar a algum tipo de idolatria. Certo? Então, essa é a rebeldia, né? Que fala, os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonam o Senhor perecerão. Então, é esse tipo de rebeldia que ele cita aí. E como isso é uma profecia, a profecia geralmente traz elementos do contexto atual e traz previsões. Havia realmente elementos de idolatria dentro de Jerusalém nesta época. E aí, eles estavam adorando deuses que tinham como elemento a adoração de árvores, carvalhos de jardins sagrados. Eram elementos de adoração do culto da fertilidade, identificados a Baal e a Astarote, que eram deuses dos cananeus. Se a gente pegar na história, ali dentro da própria Bíblia, a gente vê que quando eles entram em Canaã, Deus fala para se livrar de todos que moravam ali, eles não fazem isso, se casam entre eles e acaba gerando, então, trazendo culturas que adoravam esses deuses para próximo de Israel, e isso culminou nesse ponto agora.
Então, quando ele fala ali no verso 28, vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados, vocês serão como terebinto cujas folhas estão caindo, acho que outras versões traz carvalho também, carvalho sem folhas, ou como jardins sem água. Esses jardins de adoração eram compostos por esses elementos. Esses jardins de adoração tinham essas coisas como a reverência a esse culto de fertilidade de Baal e Astarote. E é justamente isso que ele está mostrando. Ele, olha, natureza nenhuma é maior do que o Criador da própria natureza. Os israelitas haviam abandonado a adoração ao Criador e estavam adorando a criação. Então, Deus dá a sentença desse resultado do pecado. Eles vão ser como árvores sem folhas, floresta sem água. Aquele que tem o poder arderá junto da sua obra. Mesmo, olha, sou o homem mais poderoso de Jerusalém hoje, mas tudo aquilo que ele fez vai servir apenas para consumir a ele mesmo. E isso nos remete bem ao que a gente já conhece, um dos versículos mais conhecidos por nós, que é o salário do pecado é a morte. Isso aponta diretamente para lá. Olha, o carvalho não terá folhas, o rio não terá vida, porque o salário do pecado é a morte. Se você usou isso como idolatria, este é o seu caminho. Bom, para a nossa conclusão, esses textos proféticos, além de pontuar erros do povo da época que o profeta vivia, traz também profecias vindouras e servem de orientações para nós. Esse julgamento não aponta apenas para Jerusalém naqueles dias, mas nos revela também o julgamento de quando nosso Senhor voltar. Aqueles que vivem para a sua glória, para a glória de Deus, no caso, serão a prata valiosa e serão mantidos puros. Os que abandonarem serão lançados ao fogo como a escória. Certo? E a gente está vivendo momentos complicados na política, não só aqui do país, no mundo inteiro. A gente tem visto repressão, a gente tem visto protestos. E é meio complicado a gente não relacionar isso que a gente viu já aqui nesse primeiro capítulo de Isaías com o que a gente vem vendo hoje, com injustiça sendo sofrida por vários grupos, autoridades e governantes sendo... como posso dizer? Subjugando o seu próprio povo. A gente vê, então, hoje o povo se inflamando e se rebelando contra seus líderes. E, para mim, é como se a gente estivesse vendo o trecho: voltarei a minha mão contra vocês. Certo? A gente vê que chegou num ponto em que a coisa ficou tão absurda que as próprias lideranças estão vendo, que por eles não terem cuidado do seu próprio povo, o povo está se rebelando. A gente vê isso no mundo inteiro se inflamando hoje, certo? E diante desses acontecimentos tão graves, diante de tanta revolta, a gente deve repensar, voltar um pouquinho à palavra de Deus para saber, entender como a gente deve agir e o que a gente deve pensar desses casos, o que a gente deve defender, certo? Nesse capítulo de Isaías, especificamente, a gente vê um pouco do que somos chamados a fazer, não nesse trecho que a gente estudou hoje, mas que a gente estudou anteriormente. É Isaías 1, de 17 a 19. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Que nos lembremos que, como cristãos, como servos do Senhor, devemos lutar pelo direito daqueles que são oprimidos. Devemos defender a causa daqueles que são mais fracos. Não podemos esquecer de nossos valores, não podemos esquecer do compromisso que temos com o nosso próprio Senhor. Esta foi a lição de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos em uma futura EBD. Amém?